Olá, eu sou a professora Estela. Nós vamos falar um pouquinho sobre os esportes de invasão ou esportes territorialistas, né? Quais são os esportes que entram dentro dessa classificação, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada esporte e no final a gente vai exercitar um pouquinho. Vamos lá! O que são esportes de invasão? Os esportes de invasão são modalidades em que as equipes tentam ocupar o setor de quadra ou campo defendido pelo adversário para marcar pontos, né? Gols, cestas ou touchdowns, ao mesmo tempo em que tenta se proteger da própria meta. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa categoria, né? Essa categoria reúne um conjunto de esportes muito populares em diferentes partes do mundo, como futebol, futsal, futebol americano, basquetebol, handebol e também muitos outros que não são tão populares, né? Como corfball, floorball, frisbee, hóquei na grama, o lacrosse, o polo aquático e o rugby, né? Então a gente pode entender que os esportes de invasão é que, como a gente viu no primeiro slide, quando uma equipe tenta invadir a quadra adversária ou a equipe adversária para marcar um ponto, uma cesta, um touchdown. Então ele tem essa invasão de campo, mas da mesma forma que ele tenta ir para um campo, ele tem que se defender para que a outra equipe não marque os pontos dele, né? O mais popular e que todos conhecem é o futebol, que é um dos esportes de invasão. Nesses esportes, é possível perceber, entre outras semelhanças, que as equipes jogam em quadras ou campos retangulares. Em uma das linhas de fundo ou num dos setores do fundo, fica a meta a ser atacada, e na outra linha de fundo, a que tem que ser defendida, que é como eu acabei de citar para vocês, né? O futebol tem que o gol do outro lado, que você tem que atingir aquela meta, e tanto no seu campo quanto no campo adversário. Para atacar a meta do adversário, uma equipe precisa necessariamente ter a posse de bola, ou outro tipo de móvel, né? Para alcançar sobre o campo do adversário, geralmente fazendo passes, e criar condições para fazer os gols, cestas ou touchdown. Só dá para chegar lá conduzindo, lançando ou batendo na bola, né? Ou no objeto usado como bola, em direção à meta. Então, quando a gente fala que a gente tem que lançar ou conduzir, é porque existem vários tipos de esportes, né? O futebol a gente utiliza a bola, né? Que são os chutes e passes. Mas, por exemplo, o beisebol são tacadas, né? Por exemplo. Ao mesmo tempo em que uma equipe tenta avançar, a outra tenta impedir os avanços. E para evitar que uma chegue à meta defendida pela outra, é preciso reduzir os espaços de atuação do adversário, né, de forma organizada. E sempre que possível, tentar recuperar a posse de bola, que é partir daí para o ataque, né? Então, é algo que vocês já entendem, né? Então, a gente tem que lembrar também que, além da técnica que a gente utiliza para poder desenvolver o jogo, a gente também tem que lembrar da tática de jogo, né? Que como a gente vai posicionar os nossos atletas, os nossos participantes, para poder alcançar aquele objetivo. Por exemplo, é muito comum a gente ver no futebol feminino, né? A gente na escola mesmo, a gente está falando do amador, que quando a bola vai para frente, vai um monte de menino junto com a bola. Quando ela vai para trás, vai um monte de menino para trás e que não dá certo, porque o campo vai ficar livre para a equipe adversária poder realizar o contra-ataque, né? Então a gente precisa de ter técnicas e táticas específicas para poder realizar aquele esporte, né? Cada atleta com o objetivo dentro de quadro do campo. O curioso é que tudo isso pode ocorrer ao mesmo tempo. Num piscar de olhos, uma equipe que estava atacando passa a ter que se defender. Basta perder a posse de bola e pronto, tudo muda. Nós temos aqui alguns esportes, né, que eu vou citar para vocês e outros eu vou citar e vou dar uma lida para vocês compreenderem melhor. Por exemplo, a gente tem o basquetebol, nós temos o futebol, que é muito conhecido, né? O futsal, o handebol, que também é muito difundido, né? Vocês também conhecem, vou falar um pouquinho sobre ele. Apesar de pouco se ver a prática do handebol como um hábito em momentos de lazer, e as emissoras de televisão, como canais abertos, normalmente não transmitem os jogos, mas a modalidade é bem conhecida no Brasil.
Mesmo que alguns professores não ensinem a modalidade, a aula de educação física é a principal fonte de promoção do handebol do país. Na América Latina, o handebol não tem status profissional, né? Seu local de maior aceitação é na Europa. Esse continente é o grande centro do handebol no planeta, particularmente na Alemanha. E a gente tem o Ultimate Frisbee, não sei se é assim que pronuncia. Mas o Ultimate Frisbee, ele tem uma pegada muito parecida com o handebol, só que ele utiliza discos, né? A história mais aceita para o surgimento do disco do frisbee aponta que tem acontecido no século XX nos Estados Unidos da América. Os estudantes na Universidade do Estado da Pensilvânia começaram a brincar com a forma de torta de uma fábrica, lançando-a entre eles. Associa-se o nome dessa fábrica por ser Frisbee Piers, a denominação dada ao esporte. Criado por volta de 1960, no Brasil a modalidade chegou no final da década de 1980 e hoje é um esporte praticado no país, principalmente em São Paulo, havendo inclusive um campeonato brasileiro de frisbee, né? É bem interessante. E a outra modalidade que a gente vai falar, vocês devem conhecer por nome, né? Porque a gente não pratica muito, mas além de tudo é um esporte olímpico, né? Que é muito interessante também. É como se fosse um handebol praticado dentro da água. Embora não seja um esporte muito popular entre os brasileiros, o polo aquático é disputado em Jogos Olímpicos desde 1900, né? Nas Olimpíadas de Paris. O polo aquático é um esporte de confronto entre duas equipes. O objetivo é fazer o maior número de gols possível para sua equipe. Esse esporte tem muita semelhança com o handebol, como eu acabei de falar para vocês. E a gente vai exercitar um pouquinho, né? Tem duas atividades para a gente exercitar aqui e vocês pensarem um pouquinho sobre o que a gente viu na aula. Vamos lá! Os esportes podem ser classificados levando-se em consideração diversos critérios, como a quantidade de competidores, a relação com o companheiro da equipe, a interação com o adversário, o ambiente, o desempenho comparado e os objetivos táticos da ação. Os chamados esportes de invasão ou territoriais são aqueles nos quais os competidores entram no setor defendido pelo adversário, objetivando atingir a meta contrária para pontuar, além de se preocupar em proteger simultaneamente a própria meta, né? Quais as modalidades abaixo não são da categoria de esporte de invasão? Então, a gente pode lembrar dos esportes que a gente citou no nosso slide e a gente pode tentar fazer a parte de eliminação, né, nas alternativas. Vamos lá. A letra A, handebol, basquetebol, futebol e voleibol. Qual desses que não é, né? O voleibol não é, então já não é a letra A. Nós temos a B, o rugby, o futsal, a natação e o futebol americano. A natação também não é um esporte de invasão. A C, temos o tênis de mesa, o vôlei de praia, o badminton e o futevôlei. E a gente pode ver que nenhum desses também é um esporte de invasão. Temos então a letra D, o basquetebol, handebol, futebol e o futsal. E a letra E, a ginástica olímpica, beisebol, judô e taekwondo. Então a gente pode ver que, mesmo que por eliminação, a letra D foram esportes que a gente citou também no material, é a mais condizente com a resposta. Então, se você pensou que é a letra D, está correto. Vamos para a próxima atividade. O voleibol é um esporte de invasão, pois A, é um esporte competitivo, B, pois é jogado em quadra, C, é coletivo, jogado em quadra, tem regras pré-definidas e tem a finalidade de derrotar o time adversário. Ou letra D, voleibol não é um esporte de invasão. Então, quando a gente estava respondendo aquela primeira questão, eu dei um spoiler para vocês, né? O voleibol não é um esporte de invasão. Ele é colocado em outra categoria que a gente já viu ou vai ver o que significa, qual categoria ele está incluso, tá? Então, a letra D, o voleibol não é um esporte de invasão.
E a gente vai ficar com a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o que são os esportes territorialistas, né, o esporte de invasão. Para vocês terem acesso ao material, não esqueçam de acessar a plataforma Eduque e continuem estudando e até a próxima!